A seguir, programa Campo Aberto. Olá, estamos começando mais um Campo Aberto aqui na TV Estilo. No programa de hoje, vamos falar sobre incêndios no campo, quais os perigos, como combatê-los, tudo isso no Campo Aberto. Uma estiagem prolongada é sempre uma preocupação para quem vive e trabalha na área rural. Infelizmente, muitas pessoas ainda tratam desse assunto de forma muito simplista, sem se dar conta do quanto pode ser extremamente perigoso. Quando ocorre um incêndio, o acionamento dos bombeiros deve ser rápido, pois cada segundo perdido pode ter consequências muito sérias, inclusive colocando vidas em risco. Para que possamos entender como funciona, quais os protocolos que devem ser seguidos, convidamos o Major Sandro Yukio Kubo, comandante interino do 13º Grupamento de Bombeiros, que tem sede em São José do Rio Preto. Campo Aberto está no ar. O nosso convidado de hoje é graduado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, bacharel em Ciências Policiais e Ordem Pública, na condição de oficial do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. É graduado em Ciências Jurídicas e especialistas em gerenciamento de serviços de saúde. Major Kubo, muito obrigado por receber o nosso convite. Eu que agradeço. Ok. Bom, Major, a gente tem acompanhado aí algumas ocorrências muito graves de incêndios no campo, né? Infelizmente, a gente está num período de estiagem, né? Que está começando agora, muito vento. Sim. Quais as proporções, né, que podem alcançar esses incêndios aí no campo, Major? Veja bem, Cláudio, esse período que nós atravessamos, especificamente de maio a setembro, é um período de estiagem que nós sabemos, a umidade muito baixa, temperaturas relativamente elevadas e muito vento. Então tudo isso favorece as queimadas desse período. E as proporções, nós acompanhamos as últimas ocorrências aí do ano passado e desse ano inclusive, são de proporções muito significativas, principalmente na região aqui de São José do Rio Preto, onde nós temos a área do antigo IPA, que é uma área preservada, e que nós temos aí nesses locais vidas, animais, silvestres, vegetais, que devem ser preservadas. E com esses incêndios, isso acaba, na verdade, trazendo prejuízos irreparáveis. Nós acompanhamos um dia de campo, alguns dias atrás, sobre o consórcio Seringueira Cacau. E havia uma área ali em José Bonifácio onde esse experimento estava indo muito bem já há 3 anos, mas infelizmente, Major, tudo se perdeu com o incêndio. É impressionante o quanto isso pode ser perigoso. Graças a Deus não perdeu nenhuma vida humana, pelo menos os danos foram materiais. Mas os incêndios podem ter grandes proporções, né? Sim, nós temos inclusive registros de incêndios na nossa região e também fora dela, de reservas que acabam, na verdade, sendo devastadas, e a reposição disso não se estima em quanto tempo se pode ter novamente. Então há culturas que, obviamente, são repostas anualmente, mas há outras, como no caso de cacau e seringueira, demoram um tempo bastante elevado para serem repostas, além do prejuízo financeiro, do problema que vai se ter depois em relação à fauna e à flora. Então isso acaba realmente prejudicando demais. E nós temos na nossa região um grande, que eu acho um agravante muito grande, que é a região da cana-de-açúcar, né? Ela é altamente combustível, digamos assim, Sim. né? A cana-de-açúcar nós temos acompanhado também e evoluiu bastante com relação à prevenção e ao combate a incêndio nesses locais, porque existe a conscientização hoje, podemos dizer assim, por parte dos usineiros que trabalham com tecnologia, estão instalando, e algumas já em fase de conclusão, outras já conclusas, câmeras, monitoramento local via satélite, com caminhões que ficam nesses locais durante todo o período de colheita e fazem bastante prevenção, e são também os nossos parceiros que apoiam sempre que necessário
incêndios, tanto em canaviais como em áreas próximas desses locais. É importante também a gente, como cidadão, ter consciência de não jogar nenhum objeto que possa provocar um incêndio. Bituca de cigarro, por exemplo, nem pensar, né? Enfim, a gente tem que ter uma consciência muito grande em relação a isso, né, Major? Sim, sabemos que a maioria dos incêndios, quase que a sua totalidade, são incêndios espontâneos, não há combustão espontânea, né? Você pega fogo naturalmente. São provocados muitas vezes por descuido e outras por feitas propositalmente. Infelizmente ainda nós temos há muitos anos, há décadas atrás, né, o fogo era usado como um controle de praga, né? Isso Sim. era comum há 40, 50 anos atrás. Isso não se faz mais. Esse tipo de manejo, digamos, era usado como manejo. Sim. Isso não se faz mais, né? Enfim, então não há desculpa, não há desculpa. E se você ver alguma coisa que possa provocar um incêndio aí, você estiver observando, entre em contato com os bombeiros pelo 190, né, Major? 193. 193, perdão, 193. Mas seja bem objetivo, vi uma situação dessa natureza, para que também não possa acabar atrapalhando o serviço dos bombeiros, que já não é fácil, né? Sim, o telefone 93 ele está à disposição 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. E, como você mesmo disse, nós observamos algumas práticas. Essas práticas, infelizmente, ainda algumas delas ocorrem, como a queimada de cistos, né? Principalmente em área rural, chácaras, sítios, usam essa prática ainda como forma de limpeza. E constatamos isso no dia a dia, orientamos os responsáveis e muitas vezes, quando ela é criminosa, acionamos inclusive a polícia para dar andamento a essa apuração. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente vai falar sobre alguns cuidados, principalmente o manejo. Até já.